Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós faremos alguns exercícios sobre leis de Newton, os exercícios que eu passei na tarefa passada. Vamos discutir as leis de Newton nesses exercícios e vamos avançar um pouquinho com alguns exercícios do Enem. Vamos lá? O primeiro exercício tem 11 itens e ele pede para a gente analisar em relação a um sistema de referenciais inerciais, né, verdadeiro ou falso. No primeiro ele fala assim, se um corpo está em repouso, ele continuará em repouso, a menos que uma resultante não nula haja sobre ele. Então, se tiver uma força aí, né, que dê uma resultante não nula agindo em um corpo, ele sai dessa condição de repouso. Se não, ele continua em repouso, isso é verdadeiro. No segundo item, ele fala assim, um corpo em movimento não pode estar em equilíbrio. Isso é falso, a gente tem um equilíbrio dinâmico, né? Onde a gente tem movimento uniforme. O terceiro item, ele fala assim, se apenas duas forças não nulas agem em um corpo em equilíbrio, então essas forças são perpendiculares e de mesma intensidade. Para essas forças agirem num corpo e ele continuar aí em repouso, a resultante entre elas tem que dar zero. E se a gente tiver um conjunto perpendicular, não tem como essas forças aqui dar uma resultante zero. Então, isso é falso. No quarto item, ele fala assim, se apenas duas forças agem em um corpo em equilíbrio, então essas forças têm mesma direção e intensidades, mas sentidos opostos. Se o corpo está em equilíbrio, a resultante é zero. Então, realmente, a gente tem mesma direção, né? Mesma intensidade, mas sentidos, vamos supor que seja 10 newtons e 10 newtons, né? E os sentidos são opostos. Isso é verdadeiro. No item 5 aí, ele fala assim, se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, então ele está em equilíbrio. Isso é verdade, não tem modificação na sua velocidade, ele está num equilíbrio considerado dinâmico, mas é um equilíbrio. As forças aí que atuam sobre ele dá uma resultante zero. Temos então um item verdadeiro. No sexto item, ele fala assim, se a resultante das forças de um corpo for nula, então ele está em repouso. Não necessariamente, ele pode estar em movimento uniforme, né? Pode ser um equilíbrio dinâmico, então isso é falso. No sétimo item, ele fala assim, se um corpo está em repouso, então nenhuma força age sobre ele. Isso também é falso, a gente pode ter atuações de forças aí que dê uma resultante zero, mas há forças atuando sobre ele. No oitavo item, ele fala assim, um corpo em movimento retilíneo uniforme obrigatoriamente está sujeito à ação de forças. Não necessariamente, essas forças podem ter dado uma resultante zero, então não tem uma força aí, né, que dê resultante não nula. Então, isso também é falso. No nono item, ele fala assim, para um corpo permanecer em movimento retilíneo uniforme, nenhuma força pode agir sobre ele. Não, ele pode estar sobre ação de forças que dê resultante zero. No décimo item, no item 10, ele fala assim, um corpo sujeito a uma única força não nula não pode estar em equilíbrio. Isso é verdadeiro. Apesar do gabarito estar falso, um corpo que tem uma única força agindo sobre ele e essa força não é nula, ele não está em equilíbrio. Ele só vai estar em equilíbrio quando o resultado das forças que agirem sobre ele for zero. Então, se a gente tem aí uma força que não é zero, esse objeto não pode estar em equilíbrio. Isso é verdadeiro, corrige aí. E o último item fala assim, um corpo em equilíbrio pode ter resultante não nula, resultante diferente de zero. Isso é falso, porque para ele estar em equilíbrio, tanto dinâmico quanto estático, a resultante precisa ser nula, precisa ser zero. O segundo exercício também é um exercício de verdadeiro e falso, tem 6 itens. Ele fala assim, um motorista dirige um ônibus causando grande desconforto aos passageiros nas arrancadas, nas frenagens e nas curvas. Ele quer que a gente analise em relação ao princípio da inércia as alternativas em verdadeiras ou falsas. Na primeira ele fala assim, quando o ônibus arranca, os passageiros são empurrados para trás. O problema nessa frase é o termo empurrado. Ninguém vai lá empurrar o passageiro para trás. Pelo princípio da inércia, a tendência dele é continuar
né, no movimento que ele está, conforme tem essa arrancada, né, tem um aumento aí da aceleração, a gente tem uma força atuando ali por conta dessa aceleração, ele sente que ele é jogado para trás, mas não tem ninguém empurrando o passageiro. Então, pelo termo empurrar não estar correto, esse item é falso. Quando o ônibus freia, ele empurra os passageiros para frente. Pelo mesmo motivo da inércia, a nossa tendência é continuar no movimento. Então, quando a gente para o movimento com tudo, a gente vai continuar nele, então a gente vai sentir aí nossa projeção para frente. Mas o problema é empurrar. Então, tá falso. Ele tá empurrando ninguém aí. Um passageiro sentado com a cabeça encostada no banco terá o corpo e a cabeça empurrados para frente quando o ônibus frear. Ele continua no seu movimento e pela frenagem ele sente essa projeção, mas ele não é empurrado. Isso está falso. Quando o ônibus freia, os passageiros tendem a permanecer em movimento. Agora sim é verdadeiro. E quando o ônibus faz uma curva para a direita, os passageiros são lançados para a esquerda. Não, se a gente está em movimento retilíneo, a tendência por inércia é continuar nesse movimento retilíneo. Então, a gente não é lançado para a esquerda, e sim em linha reta. Isso está falso. E no 6, ele fala, quando o ônibus faz uma curva para a direita, os passageiros tendem a continuar em movimento retilíneo. Isso é verdadeiro, pelo que a gente discutiu anteriormente. O próximo exercício é o exercício 6. Ele fala assim, um homem tenta levantar uma caixa de 5 quilos que está sobre uma mesa aplicando uma força vertical de 10 newtons. Então, ele aplica uma força aqui de 10 newtons. Vai segurar nessa cordinha aí. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa, então, é o valor da força normal, que pelo contato aí, né, da caixa com a superfície, gera aí uma força normal. Quer saber qual é o valor dessa força normal aqui? Bom, como ele está tentando levantar aí essa caixa, a gente tem uma força aqui para baixo, que é a nossa força peso. Sendo peso a massa vezes a gravidade, a força que é feita aí para baixo é de 5 vezes 10. Ele falou no exercício para usar a gravidade igual a 10, que vai dar 50 newtons. Então, aqui para baixo é feita uma força de 50 newtons. Como ele ainda não conseguiu levantar, e esse bloco está paradinho aí, a gente sabe que a força resultante dele tem que dar zero. Então, a força que é feita para cima, mais a força normal, tem que ser igual à força peso, porque como tem sentidos diferentes, elas vão se cancelar e a resultante vai dar zero. Então, a força de 10 newtons mais a força normal tem que ser igual à nossa força peso. A gente já sabe qual é o valor da força peso, e aí a gente acha a força normal. Passo 10 para lá subtraindo, então nossa força normal vai dar 40 newtons. No exercício 12, ele quer que a gente construa aí, né, represente o diagrama, né, para todas as forças que atuam sobre este bloco. Tem uma mãozinha aqui que está exercendo essa força F para segurar ele na parede, mas ele está deslizando aí com uma velocidade V aí para baixo. Se aqui a gente tem uma força que atua para fazer o movimento dele para baixo, essa força é a força peso. Em contrapartida, surge uma outra força aqui de resistência ao movimento, que pode ser uma força de atrito, que a gente vai indicar, vou colocar aqui como um atrito, por exemplo, a superfície. Se eu tenho contato com essa superfície, estou fazendo uma força para ele ficar aí nessa superfície, preso nessa superfície, a gente chama essa força de F, surge por contato essa força F aí, né, o contato com a superfície, surge a força normal. Então, o melhor jeito de representar esse diagrama de forças está na letra A ou D, porque elas são iguais. Lá no gabarito está a letra D. Provavelmente o A, ele esqueceu de trocar uma das representações para ficar diferente, mas aqui melhor representa todas as forças que estão aí, atuando aí neste bloquinho, são as letras A ou D. Pessoal, esses eram os nossos exercícios da tarefa. Os conceitos estão nas páginas 178 até a página 185. Eu vou deixar indicados os exercícios de 9 a 11 da página 188. E neste capítulo tem uma partezinha lá a partir da página 194, que é como esse assunto é abordado no Enem. E eu vou deixar indicado dos exercícios de 1 a 5, vou fazer uma aula só sobre esses exercícios. Além disso, nas nossas próximas aulas, eu vou retomar a frente 1, com alguns exercícios de gráfico de movimento uniforme, que eu sei que a gente não trabalhou muito gráfico em exercício. Eu vou fazer uma aula só sobre gráficos, e aí a gente vai entrar no nosso livro 2, ok?
dúvidas, sugestões de exercícios, só mandar, né? Vocês têm aí vários contatos meus nas redes sociais, no próprio WhatsApp, ou se quiser deixar um recadinho lá no canal, fiquem à vontade. Estou morrendo de saudade de vocês, espero que a gente se encontre muito em breve. Um beijo, bons estudos e até a próxima!